Não sei como vai se dar isso no campo financeiro. No campo do direito, nós estamos vendo um grande déficit, que é, por exemplo, ainda o uso de expedientes de força para solucionar conflitos. E a incapacidade, vamos chamar, do órgão regulador mundial da ONU para ser efetivo. Já faz mais de 20, 30 anos que a gente discute a reformulação da ONU, não é? Inclusive, o Brasil pretende ter um assento definitivo no Conselho de Segurança e tudo mais, e há muitas discussões em torno dessa temática. Mas nós vemos que a ordem que saiu da Segunda Guerra Mundial continua em vigor. Aqueles que têm poder de veto acabam por fazer o que querem, né? Portanto, eles ficam sem serem alvos das sanções. E, de alguma forma, nós não temos nem como apelar para lado nenhum. Portanto, falar numa Constituição que não seja impositiva, que não seja normativa, é extremamente problemático nesse contexto. Aqui, talvez, a gente tenha um dos grandes déficits da ordem internacional. Vimos até que alguma coisa se moveu nesse campo. O uso do SWIFT, as sanções, os bloqueios que se fizeram, talvez como nunca tenhamos visto no pós-guerra, não é? Portanto, alguma coisa se engendrou. Tem muitas discussões, inclusive, sobre a liceidade de algumas medidas, bloqueio de depósitos, de reservas no exterior e tudo mais. Mas, de alguma forma, se buscaram sanções diante da inércia ou da inefetividade do aparato hoje existente. Portanto, eu acho que estamos mais distantes dessa ideia de uma Constituição globalizada. O ideal seria que nós conseguíssemos reformar esses pactos internacionais. Claro que em anos aí mais recentes nós fizemos alguns progressos, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Mas quem vai para lá? Não é? Normalmente são pessoas que sofreram algum tipo de derrocada ou de debacle, de derrota. Não é? Isso, portanto, tem uma carência de efetividade. E acho que esse é um problema que o mundo terá que enfrentar nesse novo contexto. A ideia de globalização, na verdade, é bastante antiga. Até por ironia, estamos agora em Portugal, que é talvez uma matriz desse projeto, não é? Da chamada aldeia global, né? Alguns estudiosos chegam a apontar isso a partir de Sagres, da invenção de uma navegação mais segura a seu tempo, né, mais precisa. Nós tivemos então esse desenvolvimento e essa conglobação de mundos que até então estavam separados. E depois tivemos todo o progresso por último, a internet e essa integração que não para de evoluir, essa revolução tecnológica. E também tivemos a expectativa de que a separação do mundo em dois, que havia durante a Guerra Fria, tinha acabado. Tanto é que o Fukuyama escreveu aquela célebre obra sobre o fim da história, né? Portanto, agora teria vencido a chamada economia liberal, o que consolidava a ideia de um mundo globalizado nesta perspectiva. As coisas se complicam um pouco, né? Nós temos outros atores hoje no jogo, né? O leste europeu, hoje, com os problemas que nós estamos vendo, inclusive com essa guerra na Ucrânia, esse protagonista que já não é tão misterioso assim, a China, né? Com um papel de segunda ou terceira economia do mundo, alguns chegam a vaticinar que daqui a pouco pode ser o primeiro, né? Portanto, o mundo se tornou mais complexo do que nós imaginamos nos anos 90. Por outro lado, a pandemia já veio revelar
alguns elementos que nós precisamos colocar na balança. Nós vimos no Brasil a nossa dependência, por exemplo, quando se tratou de importação, precisamos de importar máscaras para enfrentamento da crise da Covid-19. E depois tivemos também a importação de IFAs, não é? Portanto, insumo básico para vacina. Isso está levando as pessoas a repensarem o modelo. Podemos ficar tão dependentes de uma só fonte ou de duas fontes, no caso China e Índia, ou não temos que ter produção autóctone, autônoma em determinados casos, né? Isso é um repensar, talvez, de uma nova ordem econômica. Essa guerra também coloca esse problema. Nossa dependência, por exemplo, em relação a fertilizantes, né? Então, estamos a discutir agora essa temática. Portanto, é um novo contexto da globalização. Eu acho que nós temos que continuar a cooperando, e é por isso que nós estamos aqui. Temos que aprender uns com os outros. Cada qual tem as suas capacidades, né, e as suas possibilidades, né, e é preciso que a gente possa desenvolver a partir da cooperação. Quando nós lançamos a ideia do Fórum de Integração Brasil e Europa, nós tínhamos exatamente essa perspectiva, a ideia de que nós nos integrássemos mais, que nós nos conhecêssemos mais para além das áreas jurídicas, para os aspectos econômicos, para a melhoria de gestão, tratamento de questões ambientais, em suma, toda essa temática que está abordada no contexto da chamada regulação estatal.